Bom dia, alunos da naturopatia, sejam bem-vindos. Estamos retornando às nossas aulas, agora nosso segundo semestre de 2021 e o nosso último semestre do curso, que completa uns 2 anos de curso, né? Esses dias eu tenho recebido muita mensagem no WhatsApp com algumas dúvidas, então vamos lá conversar um pouquinho. A respeito das inscrições, não é necessário fazer inscrição esse semestre. Por quê? Porque a inscrição que vocês fizeram no começo de 2021, ela é válida por esse ano inteiro e é onde encerra o nosso curso. Então, não temos inscrições esse ano. Inscrições novas também não, para quem não acompanha, para quem não é aluno ainda efetivo, porque muita gente acompanha o nosso curso, assiste pelo YouTube, assiste pelo Facebook, né? Mas não são alunos efetivos. Mas se quiserem fazer inscrição o ano que vem, para poder ter o certificado de conclusão ao término de 2022, as inscrições vão estar abertas a partir de janeiro, é só fazer contato com a gente. Mas se você tiver algum amigo, alguém da família que queira fazer um curso nesse período agora, nesse semestre, né, antes do nosso retornar de naturopatia o ano que vem, a gente tem as sugestões dos cursos. São Francisco, que temos o curso da cannabis medicinal. Ó, vamos pôr aqui na telinha para vocês acompanharem. Vocês vão acompanhar aqui os cursos, os coordenadores e os telefones para que vocês possam entrar em contato. Então, nós temos a cannabis medicinal, que é o Fernando e a Gabi que cuidam, o telefone está aqui. Nós temos a tecnologia Cash, para quem não conhece ainda, muito interessante. Pega informações com a Bárbara, para vocês poderem fazer esse semestre o curso. E tem a da homeopatia, que é a Jane também que coordena esse curso, né? Os telefones estão à disposição. Lembrando que as datas que iniciam e as datas que terminam, vocês podem tirar dúvida com o próprio coordenador de cada curso, que cada um tem uma etapa para início e uma data para término, tá bom? E o nosso de naturopatia então retorna e a gente termina esse ano em novembro, na última sexta-feira de novembro de 2021. Muito bem. Vocês passaram por uma avaliação semestral, agora em junho, né? Essa avaliação ela vai ser agora corrigida agora em agosto. Nós prorrogamos ainda um pouquinho o prazo até o final de junho, né? Até o final de julho, desculpa, até o final de julho. Vocês passaram por essa avaliação, ela vai ser corrigida agora. E todos vocês que mandaram lá no e-mail, né, a avaliação, vocês vão receber sim já a resposta com a nota, com a correção, tudo certinho, tá bom? É só aguardar um pouquinho que vai dar tempo. Algumas pessoas comentaram a respeito do certificado já referente ainda a 2020. Vamos lembrar que quando terminar agora 2021, ele vem um certificado geral dos 2 anos também. Então vai ser muito bom, porque 2021 ele vai ter mais horas de curso que vai estar no certificado. E lembrando que a gente vai estar em contato com várias associações, né? Tipo o sindicato de terapeutas das terapias integrativas, porque cada associação ela requer um número de horas para poder ter a validade do certificado. Então, o desse ano de 2021, ele vai acumular mais horas, tá bom? Então, mesmo quem não recebeu de 2020 por algum motivo, ou ainda vai receber, não tem problema, nós vamos juntar tudo e vai vir um certificado geral 2021 que vai contribuir para as horas para vocês, tá ok? Agora, vamos falar também, a dúvida que muita gente já me perguntava até no primeiro semestre, a respeito do TCC, agora em novembro. Então, vamos entender bem, olha. A gente estudou durante todo esse período, 1 ano e meio, a gente veio falando sobre a prática da saúde holística, né? Da mudança de hábitos alimentares, a gente estudou o corpo humano, anatomia, plantas, ervas, alimentação, sistemas de vida, né? A gente veio estudando tudo para poder contribuir numa mudança de vida e para poder ajudar na linha da naturopatia. Então, o que nós vamos acontecer agora nesse semestre? Agora a gente vai se aprofundar nas terapias integrativas, tanto para você que quer ser um terapeuta holístico, ou para você que ainda não tem o conhecimento de terapias, não quer ser terapeuta, mas quer conhecer, para que vocês tenham o conhecimento dessas terapias. Então, a gente vai entrar agora com esse estudo. Então, o TCC desse ano, o TCC anual que vai vir em novembro, o tema do TCC é terapias integrativas e holísticas. Então, ou seja, vocês vão escolher a terapia, aquela que vocês têm mais afinidade, ou que vocês gostariam de conhecer melhor. Você quer conhecer melhor a acupuntura? Você quer conhecer melhor o ozônio, ozonoterapia? Você quer conhecer as terapias com argila, o reiki, a reflexologia, né? A homeopatia, a fitoterapia? Qual é a terapia que você tem mais afinidade, que você gostaria de atuar ou de conhecer melhor? O TCC, ele vai vir individual, cada um contando sobre o que gosta, o que quer fazer, o que quer conhecer e como quer atuar com a terapia holística. Então,
Todos os TCCs esse ano, ele tem um tema definido, diferente do TCC que vocês fizeram o ano passado, onde cada um escolhia um tema, né? Então vamos lá, TCC, Terapias Holísticas e Integrativas. Escolha a sua, tá bom? Dúvidas sobre esse tema, a gente vai estar sempre lá no WhatsApp, toda a coordenação à disposição, a gente vai estar conversando sobre isso, tá ok? Muito bem. Como vem as aulas agora esse semestre? A gente esteve acompanhando as aulas o semestre passado, vocês assistiam 1 hora de aula e a gente ainda buscava as aulas de 2020 exatamente para reforçar, né, essa base da naturopatia. As aulas estão salvas lá, as aulas de 2020 estão no YouTube, estão no Facebook, todos vocês têm acesso a hora que precisarem. Eu até recomendo que vocês guardem, salvem isso no arquivo, porque são conhecimentos, são aulas para a vida inteira. Volta e meia vocês vão estar lá consultando alguma coisa que lembra, que perdeu, que passou, vai lembrar, olha, o Padre Ticão falou, o Paulo Sato falou, o Maurinho falou, teve um palestrante, né? Deixa eu buscar, deixa eu entender. Então é muito importante que vocês salvem essas aulas, deixem num arquivo pessoal de vocês. A partir de hoje, a gente não assiste mais as aulas durante a aula, não reporta mais as aulas de 2020, tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 horas de aula a partir de hoje, falando exatamente as aulas continuam com a nossa querida aromaterapeuta, com a Zélia, né? A Zélia vem se aprofundar, tem uma surpresa hoje na aula da Zélia. Nós vamos iniciar também as aulas com o Marcos Cunha, psicólogo. É muito importante a saúde holística, ela iniciar com a parte de psicologia, porque como a gente tem que lembrar, a saúde não é só do corpo físico. A saúde ela vem da mente, ela vem do lado espiritual, ela vem de um todo. Então chegou a hora da gente entender que muitas vezes para você cuidar de alguém, seja de um familiar, ou seja de um interagente, um paciente, você precisa cuidar também da parte mental e espiritual dessa pessoa. Então o Marcos ele vem, já era um projeto do Padre Ticão mesmo, que a gente entraria juntamente com as aulas de psicologia, né, esse ano. Então o Marcos vai acompanhar a gente agora durante esse período do 2º semestre, focando a parte mental, a parte espiritual, né? E hoje ele vem falar sobre a saúde mental, que é a carta que vocês receberam no e-mail. Quem não recebeu, está no nosso Google Drive, pode acessar o nosso Google Drive, a carta está lá, é a carta 800, e vem falar sobre a saúde mental. Então, nós vamos ter a aula do Marcos e a aula de naturopatia, a aula de aromaterapia. Veio com uma surpresa muito grande, porque já fazia um bom tempo que a Zélia vinha em contato com uma empresa, a empresa é a LGE, ela fica lá em Estiva, perto de Mojimirim, tivemos lá em Mojimirim, gravamos lá em Estiva, né, Estiva Gerbi, e é uma das empresas, né, poucas empresas brasileiras, que elas fazem tudo do óleo essencial. Elas fazem desde o plantio, cultivo das plantas, tudo orgânico, eles escolhem, eles vão destilar essa planta, separar, né, o que vai para o óleo essencial. Eles fazem toda essa parte, envasa e vende. Então, ou seja, é uma das poucas empresas que trabalha desde o cultivo até o produto final. Então é muito importante, já fazia tempo que a gente estava lá em contato com o Lucas. Lucas, muito obrigada, Lucas Gerbi, por ter recebido a gente, né? Vocês vão acompanhar aí na matéria da Zélia, da aula da Zélia. E é muito bom que ele passou várias informações, vão conhecer plantas diferentes, o tratamento dessas plantas, como servem esses óleos essenciais, né? Como é feita a parte orgânica, todo o cultivo, toda a adubação que essas plantas recebem. E essa aula de aromaterapia que nós gravamos lá na Fazenda Palmeira, com o Lucas Gerbi, vocês vão acompanhar em 2 partes. Então hoje vai vir toda a parte do plantio, onde o Lucas vai explicar pra gente tudo sobre as plantas, né? A compostagem, como é preparada a adubação dessas plantas, a Selma acompanhou, a Zélia acompanhou toda a parte das ervas e dos óleos, e a Selma e o Pascoal acompanharam toda a parte da compostagem, e a parte do seu Josué, ele que faz toda o plantio das mudas, né, para depois poder ir para a terra. A Bruna vem da parte comercial explicando para nós sobre a parte de envasamento dos produtos e a venda dos produtos. E tem uma parte muito importante que é a parte da destilação, onde separa o hidrolato e o óleo essencial. Essa parte de destilação, que foi o seu Cristiano, né, que acompanhou a gente, falou toda a informação, a Zélia está preparando uma aula mais específica sobre isso para vocês, alunos, para vocês entenderem melhor sobre o hidrolato, sobre a destilação dos óleos essenciais. Então, a parte filmada com o Cristiano, ela vai vir numa aula futura que a gente vai estar passando aí para vocês, tá bom? Gente, então acompanhem com bastante carinho, né? Foi uma matéria feita com muito carinho, o Lucas trouxe muitas informações pra gente. Não percam, matéria da Zélia, em seguida a do Marcos,
E vamos aí estar programando as próximas aulas aí, vocês vão ter muitos terapeutas para a gente estar conversando todo mundo junto, tá bom? Surgiu qualquer dúvida, retorno de semestre, ainda estou com dúvida em alguma coisa, manda mensagem. Eu sei que às vezes a gente demora um pouquinho para responder no WhatsApp, porque são muitos alunos, né? Tem a Selma, tem o Guilherme, tem a Zélia para a gente estar conversando, mas a gente vai responder. Todos unidos, a gente vai atender vocês. Tá bom? Gente, fico feliz de estar aqui com vocês, né? Passamos um frio nesse inverno, né? Ainda bem que no dia da fazenda tava solzinho, tava bom, mas nós passamos um frio nesse inverno, o Brasil inteiro aí, com geada, com frio, com temperaturas baixas, mas a gente vai se aquecer aí com os chazinhos da naturopatia, cuidar bem da saúde. Se cuidem e até a semana que vem. Beijos! Olá, pessoal do curso de naturopatia, tudo bem? Hoje estamos trazendo um grande presente para vocês. Nós estamos aqui na cidade de Estiva Gerbi, próximo a Jaguariúna, região de Campinas, estamos próximo a Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Viemos aqui na fazenda Palmeira, da empresa Legé, que é a empresa que planta, faz a plantação, a extração e a preparação dos óleos essenciais. A Zélia trouxe a gente aqui para fazer uma aula de aromaterapia de óleos essenciais, uma das principais empresas aqui do Brasil. Vamos acompanhar, gente? Vem com a gente, vamos seguir estrada dentro e vamos lá para a Fazenda Palmeira. Vem com a gente! Bom, e agora a gente está sendo recepcionado pelo Lucas Gerbi. Bom dia, Lucas. Bom dia. O Lucas é filho do Marcelo Gerbi, neto do Reinaldo Gerbi, né? Donos dessa fazenda que se especializou nas plantas aromáticas. E a empresa que o Lucas administra é a Legé. Exato. Aí a gente queria saber do Lucas, se a fazenda sempre foi voltada para a área de plantas aromáticas. E esse nome, de onde veio esse nome? Conta um pouquinho da história da família de vocês. Legal. Essa fazenda foi comprada pelo meu avô há bastante tempo e ela já teve cultivo de eucalipto, já teve gado de corte e foi por muito tempo plantio de citros, de laranja. E depois disso ela foi arrendada para cana e hoje nessa parte aqui nós fazemos o plantio das aromáticas para extração de óleo essencial. Então ela já rodou bastante até chegar nessa parte que a gente tem trabalhado hoje. Legé, o nome foi criado pela minha irmã, que nós criamos juntos a empresa, eu e minha irmã Gabriela, que é farmacêutica. Hoje ela está morando fora, seguindo uma outra parte do sonho dela, mas que depois acredito que ela esteja de volta aqui com a gente. E esse nome aqui remete a uma origem francesa, lembrando leveza, né, leve, suave, que é o que a gente tenta fazer aqui, levar a leveza das plantas para as pessoas, né, com os óleos essenciais. E vocês que vieram da plantação de laranja, de gado, por que plantas aromáticas? Por que mudar? Então, a cultura da laranja é uma cultura que utiliza muito agrotóxico, né, tem muita praga, tem muito controle de praga com substâncias químicas, e isso nos incomodava bastante. E até, numa vez, uma das pragas, a gente pensou, mas será que a citronela não espanta? E aí, num bate-papo desse, nem sabia o que era citronela, eu desconhecia os óleos essenciais, né? E daí, num bate-papo desse, depois eu fui ver o que era citronela, aí eu fui conhecer os óleos essenciais, e aí fomos nos aprofundando, plantamos um pouquinho de eucalipto, citronela, lavanda, alecrim para ver, e aí a gente até fala que o bichinho dos óleos essenciais nos pica, e depois que eles picam a gente não consegue mais fazer outra coisa e fica apaixonado pela aromaterapia, fica enfeitiçado. E aí depois disso fomos conhecendo mais plantas e aumentando um pouco o plantio e chegar até onde a gente está hoje. Olha, e uma curiosidade chamou atenção, que às vezes você compra um óleo essencial e ele passou na mão de várias empresas, indústria, plantio, e aqui na Legé eles fazem tudo. Eles plantam, eles colhem, eles vão destilar as plantas e eles vão envasar e vender. É isso, Lucas? Vocês têm desde o início da plantação até o final o produto prontinho, é isso? Exatamente. O processo é todo feito por nós mesmos. Então a gente consegue garantir a qualidade desde o plantio das mudas até o produto final que chega na mão do cliente. Então, ou seja, garantir um produto 100% de qualidade. Vamos conhecer um pouquinho? A gente vai conhecer o início dessa história, desde a plantação, né, a colheita, tudo que é feito aqui. Vamos acompanhar? Vem com a gente. Vamos lá, Lucas? Vamos. Vamos lá. Então, nós agora estamos perto aqui
a plantação de melaleuca. O Lucas vai explicar um pouquinho mais para a gente. Fala um pouquinho da melaleuca, Lucas. Então, a melaleuca, assim, é a primeira vez que nós estamos trabalhando com ela. Ainda não extraímos o óleo essencial dela. É um projeto aí para a gente começar a extração, acredito que para o final do ano que vem somente. Mas essas são as nossas matrizeiras, né? Essas mudas a gente ganhou do IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, da professora Eliane. E aí elas estão aqui no nosso viveiro, onde elas vão crescer, se desenvolver e fornecer mudas para a gente poder fazer um plantio maior daqui para frente. Que bacana isso daqui. Nós assistimos nas aulas anteriores sobre óleo essencial de melaleuca, que eu conheci apenas como australiano, e nós estamos vendo agora que o Brasil começou uma produção e está sendo muito interessante. O gostoso é esse cheiro que tem aqui, né? Que Sim. Você estava me mostrando. Né? Ela tem um cheiro que para mim ela é um cheiro que remete à limpeza, lembra um pouco do pinho, né? Esse aroma que passa realmente de desinfetante, assim, né? É diferente daquele que eu costumo utilizar o australiano, no caso, por conta, como nós falamos, a incidência de sol, de chuvas, até do solo, modifica muito o aroma e até a consistência de alguns óleos essenciais. Eu senti o cheirinho aqui de uma folhinha aqui dessa melaleuca, ela tem um aroma realmente bem refrescante, bem diferente daquilo que eu estou acostumada e muito, muito gostoso. Que bacana, né? Legal. Gostei demais. Ah, com certeza. E eu queria saber sobre essas sementinhas aqui. Quais são essas sementinhas e para que elas servem? Certo. Essa aqui ela é uma planta que chama crotalária. Ela é uma leguminosa que a gente usa como adubação verde. Né? Ela fica aqui plantada próxima à melaleuca, aí as raízes dela elas vão trocar nutrientes com as raízes da melaleuca. Então é uma forma de fornecer nitrogênio para a planta. Então é uma adubação verde. Que interessante isso, né? A própria natureza... claro, uma simbiose, assim, né? Uma simbiose interessante. Sim, né? que essa parte da adubação orgânica, uma das maiores dificuldades é fornecer nutrientes para as plantas, né? Como a gente vai fornecer esses nutrientes? Então a adubação verde, essa troca entre as plantas é uma ferramenta que a gente pode utilizar para conseguir fornecer esses nutrientes para ela. Que bacana, aí futuramente você vai me mostrar, dar uma amostrinha quando eu tiver, de quanto tempo que demora para poder utilizar, por exemplo, as folhinhas da melaleuca para um dia poder fazer uma destilação dos óleos essenciais. Então, a gente formando as mudas agora, acredito que a gente vai ter as mudas prontas lá para o final do ano e depois de um ano de plantio fazer a extração. Então, vamos dizer, final de 2022 eu acredito que talvez a gente tenha óleo dela para trabalhar. Não esquece de me avisar, porque eu quero sentir esse cheirinho desse óleo essencial, porque se a folhinha tem esse cheiro tão gostoso, imagina o óleo essencial. Nós sabemos, né, que ele é bastante concentrado, né? Vai ser tudo de ótimo. E essa parte de escolher o que a gente vai plantar, né? Você vê que é bem demorada, porque eu decido que planta eu vou produzir. Aí, desse pensamento, né, dessa decisão estratégica do que plantar, aí para a formação de mudas, para fazer a lavoura, até chegar ao óleo essencial, muitas vezes é uma decisão aí que demora 2 ou até 3 anos para extrair o óleo daquela ideia que você teve lá atrás. Então, assim, é um processo bem demorado. E como nós falamos, né, quando você vê um vidrinho de óleo essencial, a gente tem que olhar com muito respeito, né? Quantos processos que passaram do plantio, do estudo, de todo esse estudo, né, até você colher, até fazer uma destilação para você utilizar esses óleos essenciais. Então, utilizar sempre com respeito, sabendo por que você vai utilizar, como eu sempre ensino nas aulas, é muito importante. E ele é especialista dessas nossas plantinhas e plantação assim de forma respeitosa, respeitando o solo de forma orgânica. Muito interessante tudo isso que ele vai nos passar. Isso aí. Então, pessoal, nós agora estamos numa plantação de lavandas. A lavanda nacional, como eu já falei nas aulas anteriores, tem propriedades diferentes de altitude, né? Mas nós podemos falar, Lucas, me explica um pouquinho da sua plantação de lavandas. Então, essa é a lavanda dentata, né? Que a gente fala que é a lavanda brasileira, que é ela que consegue florir aqui, florescer, e aí a gente pode extrair o óleo essencial das flores. A nossa mascote aqui tá aparecendo na filmagem, a nossa atriz. Então, ela tem as propriedades diferentes da lavanda angustifolia, que é a lavanda francesa, mais conhecida dessa forma, né? A lavanda francesa tem propriedades calmantes, né, até por causa do linalol, e a lavanda brasileira, a lavanda dentata, ela tem propriedades estimulantes, ela é o contrário, é o oposto, né, pelo fato dela possuir bastante cânfora no seu óleo essencial.
mas ela também possui bastante um 8-cineol, que faz muito bem para as vias aéreas, para o pulmão. Então ela é excelente para bronquite, para sinusite e para toda essa parte aqui nasal e respiratória. Então são propriedades diferentes, mas que ela também tem um aroma muito gostoso, né, e um poder medicinal muito forte. Como eu já falei nas aulas, as pessoas às vezes pensam que lavanda é uma só. Como eu falei sempre, né? A incidência de sol, de chuvas, de solo, faz um óleo essencial completamente diferente. E ele, como especialista, já explicou aquilo que eu já tinha falado em aulas, que essa nossa lavanda nacional, ela tem efeito estimulante, excelente para as vias respiratórias. Mas, claro, ela também tem uma parte... Ele equilibra um pouquinho, né? Porque Sim, sim. O linalol, acetato de linalina também, que são calmantes, também tem. Mas pela alta incidência da cânfora e do 8-cineol, realmente ela fica bastante estimulante. Então, é melhor realmente utilizar somente para os problemas respiratórios. Mas eu amo demais a lavanda, ela é maravilhosa. Olha as florzinhas dela que lindas, né? E o cheiro aqui é uma delícia, vocês não têm ideia. Sim, sim, ela tem um aroma também nas folhas, ela também tem um pouco de óleo essencial nas folhas, mas principalmente nas flores, né? E aqui, agora no momento ela não está tão florida, mas a hora que ela cresce e dá bastante flor, é um tanto de abelha aqui que vocês não imaginam, é muita abelha vindo pegar alimento nas flores dela. E quando você faz a extração do óleo essencial, é somente das flores e também das folhas? Principalmente, vai um pouco de folha junto, mas é principalmente das flores, é onde tem o maior percentual de óleo essencial. Entendi. Muito gostoso aqui. Maravilhoso. Inclusive, Lucas, eu percebi que tem uma adubação diferente aqui nos seus canteiros de lavanda. Me explica um pouco sobre essa adubação, como é que você faz, né? Certo, essa aqui é a compostagem que a gente produz aqui na fazenda, né? Ela é produzida através do bagaço que sai da destilação, onde a gente enriquece e faz todo o processo de compostagem, que vira o adubo, e nesse caso ele vem para cá entre os pés de lavanda, e ele tem a função não só de adubar, como de manter o solo úmido e impedir que o mato cresça, né? As ervas daninhas que vão competir com ela em questão dos nutrientes. Então ela tem essas três funções e ela vai fornecendo nutriente para a lavanda de uma maneira gradual. Não é como um adubo químico, que quando você joga, ela absorve na hora, né? E depois esgota todo aquele nutriente, mas ele vai liberando os nutrientes de uma forma mais gradual, mantendo a planta uma alimentação mais contínua, de uma maneira mais saudável. Isso deixa a planta mais equilibrada e ajuda ela uma planta mais equilibrada, ela é menos suscetível a doenças ou pragas, né? E agora nós vamos falar sobre o manjericão e o óleo essencial de manjericão. Uma das minhas paixões dos óleos essenciais. Ainda não dei aula para vocês. Sim, logo vamos fazer a cata e nós vamos falar sobre ele. E nós estamos aqui no meio da plantação de manjericão. Gente, vocês não sabem a delícia que é o cheiro do manjericão e das flores, que tem um aroma até mais docinho, muito, muito gostoso. Eu ia perguntar para você, Lucas, é utilizado as folhas, as flores para fazer a destilação do óleo essencial? Como que é feito? Sim, ele é feito tanto das flores quanto das folhas, né? Ele possui um óleo essencial em ambas e aí a gente utiliza tudo para extração. Aí a gente faz a poda, mas depois ele vem, ele cresce de novo e é feito assim, sempre a poda e depois ele rebrota e feito novamente. O manjericão é uma cultura que a gente tem que plantar todo ano. Então a gente dá de 3 a 4 cortes, aí depois ele perde um pouco a força, aí a gente tem que renovar o plantio. Então sempre todo ano tem que estar renovando o plantio dele. Não é uma cultura, né, como uma citronela, uma erva baleeira, que vários anos ela consegue perdurar. Mas é uma planta que produz um óleo essencial maravilhoso, né? É um óleo rico em linalol e também tem um pouco de cânfora. Então ele dá essa sensação de aconchego, ele ajuda a desestressar a mente nossa, ele é bem relaxante. Não é um relaxante a ponto de você dormir, como uma lavanda ou a verbena brasileira nossa, mas ele relaxa, então é muito bom para quando chegar estressado, utilizar ele para dormir, ele ajuda a acalmar bastante a mente. Eu acho que ele é tão desestressante. Quando utilizo óleo essencial do manjericão, eu fico com sono mais até do que a lavanda, viu, gente? Então toma cuidado, mas é ótimo para as pessoas que trabalham demais. Nós, por exemplo,
Eu, paulistana, para mim é excelente para acalmar estresse, para pessoas que têm que tomar muitas decisões, né? Então é interessante para isso. Pessoas também que têm dor. Eu fiz o estudo que ele é excelente, inclusive para tratar dores de diversas espécies, né? E é muito bom. Então eu passei para algumas pessoas que tinham dores crônicas de coluna, lombar, etc. E conseguiram, dali a 2, 3 dias, não ter sentido mais dor nenhuma, utilizando esse óleo essencial ou formulações com ele. Maravilhoso. Gente, eu não resisto a esse cheiro gostoso. Dá licença, vou comer uma folhinha que eu amo demais o cheiro do manjericão, é tudo de ótimo, um sabor gostoso, refrescante e me lembra os molhos da nona, né? Aquelas macarronadas cheias de manjericão fresquinho. E esse cheiro é muito, muito bom. Muito. Agora, não sei se a câmera consegue pegar, mas aqui estavam voando várias abelhas aqui enquanto a gente estava falando. Elas adoram esse aroma do manjericão, das flores, então elas estão sempre aqui capturando alimento para levar. Quando está bastante florido, fica lotado de abelha aqui também. Eu percebi que não só abelhas, como as borboletas, as minhas amiguinhas, as dambas são muito minhas amigas, estão sempre aqui por perto, né? Então nós temos o mesmo gosto. Muito gostoso mesmo. Elas têm bom gosto, eu também tenho. Experimente depois o óleo essencial de manjericão, eu vou dar a carta direitinho para que vocês possam estudar e aprender mais sobre esse óleo essencial maravilhoso. Na culinária também ele é incrível. Agora nós estamos vendo uma planta linda aqui que eu não faço ideia do que seja. Ô Lucas, me explica que plantinha linda é essa aqui? Então, aqui são mudas de pitanga. Essa é a pitanga e ali atrás são mudas de pimenta rosa, né, que é a aroeira pimenteira. Ambas são plantas nativas aqui do Brasil, ainda pouco conhecidas, né, pouco estudadas. Então a pitanga é uma planta que eu gosto muito, ela tem um aroma maravilhoso, o aroma dela é muito bom e tem um óleo essencial muito rico, muito potente, principalmente para a pele, para cicatrização, para manchas do rosto, é um óleo anti-aging, anti-inflamatório, então assim, tem um potencial incrível ainda para ser estudado e trabalhado. Inclusive, a gente está até formulando um produto, lançamos agora no mercado um sérum facial com óleo essencial de pitanga, que é um produto muito bacana, ficou muito bom, porque assim, o rendimento dela é muito pequeno. Ela demora 3 anos para você começar a produzir o óleo essencial depois do plantio. Você precisa de muita área para produzir muito pouco óleo. Então, não é um óleo que a gente consegue ter em quantidade para fornecer para muita gente. Então, fazendo dessa forma com o cosmético, a gente consegue atender mais pessoas com os benefícios que a pitanga tem a oferecer, né? E a pimenta rosa, ela também é um óleo muito bacana, principalmente como cicatrizante anti-inflamatório, ajuda bastante no combate, no controle da psoríase. Então também é um óleo muito potente, tem um aroma muito gostoso, picante, que também tem um potencial muito grande para a gente trabalhar. Inclusive no controle de pragas, até uma vez a gente teve um problema com uma praga na erva baleeira e a gente utilizou o óleo essencial da pimenta rosa para fazer esse controle. Então assim, são plantas com potencial imenso, ainda pouco estudadas, mas que eu aposto bastante para os próximos anos aí o pessoal começar a utilizar um pouco mais. É muito interessante mesmo, porque eu não tenho estudado muito isso, acho muito interessante para começar a estudar agora. Queria que você me explicasse, esse óleo essencial aqui da pitanga é retirado das folhas, é isso? Exato, das folhas. E o da pimenta rosa, não, da pimenta rosa são dos frutos maduros. Então assim, a pitanga a gente colhe as folhas, né? E a pimenta rosa, ela dá os cachos com os frutos vermelhos. A gente tem que fazer a coleta manual de todos os cachos, depois tem que triturar essas sementes para então extrair o óleo essencial. Então já é um processo mais trabalhoso a extração do óleo da pimenta rosa. Interessante. Vou pegar uma folhinha para mim? Claro, fica à vontade. Vocês não sabem o cheirinho gostoso que tem essa folhinha da pitanga, eu não sabia. Ela tem um cheiro assim, muito semelhante à fruta mesmo, né? Então eu ainda não experimentei, mas vou experimentar esse óleo essencial, vou estudar, depois explicar mais para vocês. E da pimenta rosa eu já tinha experimentado, utilizo ainda muito pouco, por talvez pouco conhecimento, algumas formulações apenas, mas é interessante tudo isso que você falou. Sim. Lucas. Bom para estudar mais sobre esses óleos essenciais e sabendo aqui que o nosso país tem tanta coisa boa, a gente tem que estudar mais e utilizar os nossos óleos essenciais. Exatamente, até assim, eu acredito que não tenha muito estudo em cima deles, até porque nunca houve produção desses óleos, né? Então assim, não tinha oferta, então acabava não gerando procura e uma coisa em relação à outra. Eu no caso, particularmente, eu sou
apaixonados nas nossas plantas nativas, né? Então por isso que a gente produz pitanga, pimenta rosa, goiaba, erva baleeira, verbena brasileira, porque eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? As nossas plantas, elas estão adaptadas ao nosso clima, elas estão, vamos dizer, elas estão em casa, né? Então elas sabem aguentar a seca, elas sabem aguentar a chuva, as pragas, elas já estão adaptadas com as pragas que existem aqui na nossa temperatura, né? A temperatura que a gente tem, que é um lugar mais quente. Então, assim, eu sou apaixonado por essas plantas. E até foi um projeto pessoal, um pouco de loucura minha, de apostar nessas plantas, mesmo sabendo que produziam óleos essenciais pouco conhecidos, né? Foi, assim, um pouco pioneiro nessa parte. Ainda existem, não muitas pessoas consomem esses óleos, até por falta de conhecimento, mas eu tenho visto que isso está mudando, as pessoas estão começando a conhecer mais esses óleos e a dar valor a eles. Então eu acho que é uma tendência de que a gente comece a procurar um pouco mais o que é nosso, o que é nativo da nossa terra aqui. Excelente. Eu sou uma delas que vou estudar mais sobre esses óleos essenciais que eu ainda não estudei. E vamos conhecer daqui a pouco um pouquinho mais sobre cada um deles. E depois eu vou passar em cartas para vocês um pouquinho mais deles, para que vocês possam aprender e utilizar também. Vamos utilizar aquilo que é da nossa terra. Exato. Agora nós estamos perto do os pezinhos de alecrim maravilhosos. Só de tocar neles, o cheiro fica maravilhoso, muito gostoso. Lucas, fala um pouquinho do alecrim pra gente, essa plantação maravilhosa. O alecrim já é mais conhecido, né? Muita gente conhece o alecrim, até como tempero para ter em casa, né? Já é mais conhecido. Ele tem um aroma muito gostoso. Para mim lembra muito quando minha avó cozinhava frango com alecrim, então me remete bastante àquela época da casa dela. Esse nosso alecrim, o quimiotipo dele é cânfora, né? Quer dizer que ele possui bastante cânfora na sua composição. Então ele é bastante estimulante, ele é um óleo muito bom para a memória, ajuda bastante na concentração, então até o pessoal costuma dizer que o alecrim é o óleo do estudante, né? Porque quando você coloca o alecrim para estudar, ele auxilia na memória, e até quando você está fazendo uma prova, se você colocar o óleo do alecrim, seja num difusor pessoal ou alguma coisa assim, aquele aroma vai te remeter à hora que você estava estudando e vai acessar aquela parte da memória do estudo, então vai te fazer lembrar das coisas na hora da prova, o que é bem interessante, né? A gente chama de memória olfativa. Então, assim, é um óleo essencial muito potente e que serve para diversas situações. Até tem um estudo onde diz que o óleo essencial de alecrim muitas vezes pode substituir o café de manhã como estimulante. Isso eu já não sabia, isso é mais uma coisa que estamos aprendendo. Nós já demos a aula do óleo essencial de alecrim, muito interessante, já falei que é o óleo dos estudantes, para aqueles que precisam de fixar matérias, aqueles que precisam trabalhar, para o trabalho é excelente também, você pode colocar tanto no difusor pessoal como no ambiente, também é interessante. Eu inclusive sugeri para colocar nas salas de aula para os alunos ficarem atentos, né? Seria uma boa. E é interessante você falar, que eu falei que tem os quimiotipos, né? No caso, ele está falando que é um dos quimiotipos que eu citei. Então, é o mais estimulante de todos é esse aqui. Então, é interessante. Agora, para beleza, eu tinha citado, inclusive, né? Que a rainha da Hungria, ela utilizava para deixar a pele maravilhosa, rejuvenescimento, colocar em formulações. Inclusive, eu ensinei a fazer na aula prática um sérum que tinha óleo essencial de lavanda e alecrim, para deixar a pele maravilhosa, né? Então, assim, dando um certo equilíbrio na pele, né? E tem também o estudo do alecrim auxiliando na queda capilar, né? Que ele é muito bom para o couro cabeludo e para o desenvolvimento dos fios do cabelo. Eu tenho, inclusive, os shampoos sólidos que eu citei nas aulas também, que eu faço com óleo essencial de alecrim, para quem tem problemas de queda de fios, alopecia de todos os tipos, né? Mas também para quem quer ter os fios brilhantes, também é excelente, mesmo para quem não tem esse problema. Para também problemas de caspa, por exemplo, de oleosidade na raiz, dos fios, ele é excelente também. Então, ele é utilizado para muitas formas de uso, né? E ele é um potente antifúngico, né? Até por essa parte da caspa, né? O alfa-pineno, que é um dos principais componentes dele, é um componente antifúngico, então auxilia também nessa questão, né? Até para micose, pé de atleta, ele também é utilizado principalmente por essa parte do alfa-pineno, que é antifúngico.
É excelente isso também, isso eu não tinha acrescentado. É bom que ele também tem conhecimento da parte fitoquímica dos óleos essenciais, que é interessante para poder complementar aquilo que eu ensinei nas aulas. Pessoal, dá uma olhada que coisa mais linda esse campo maravilhoso, com esse sol lindo, com esse céu azul incrível. Nós estamos aqui. Oi, Shakira, tudo bem? Aqui é a mascote do Lucas também está por aqui. Essa aqui é a Shakira, nossa mascote, atriz aqui. Ela tá adorando a gravação aqui, ela quer participar também. Eu acho que também, né? Fica aqui. Me explica que maravilhoso é esse campo aqui. Nós estamos falando do campo de citronela. Nós tivemos essa aula maravilhosa. Vamos perguntar para o Lucas o que você fala da citronela, dessa sua plantação incrível. Então, é um campo bonito, né? A gente até brinca assim que na Europa os campos são roxos e lilazes, e aqui no Brasil os campos são verdes, né? Mais ou menos um pouquinho diferente, a gente brinca assim. Cor da bandeira do Brasil, é lógico. E então, aqui a nossa lavoura, uma lavoura de citronela. A citronela é o que a gente mais produz hoje, né? É a nossa maior área plantada e a maior quantidade de óleo essencial produzido. E ela é um óleo, assim, eu sou suspeito para falar, eu adoro trabalhar com ele, é uma planta que gosta do nosso clima. Ela produz um óleo essencial com um aroma muito bom, né? Tem um poder repelente, é um óleo essencial para a gente utilizar na limpeza de casa, é uma opção excelente aos produtos convencionais que a gente utiliza no mercado. Então, assim, ela é utilizada para agricultura, no controle de pragas, na parte de gado leiteiro para espantar as moscas. Então, assim, ela tem diversos usos e um potencial enorme ainda para a gente continuar trabalhando com ela. Interessante tudo isso, né? Ele está acrescentando muito mais que eu ensinei nas aulas, porque as pessoas conhecem o óleo essencial de citronela apenas como repelente. Eu falei que ele tinha muito mais aplicações, inclusive na saúde, né? Até para dores, para massagens, etc, né? E o interessante é você utilizar na limpeza da casa, física e energética, como eu ensinei para todos vocês, aquela receitinha para você limpar a sua casa todos os seus dias. Você vai gastar centavos para você fazer essa limpeza eficiente, fisicamente e energeticamente falando, e deixar um cheiro gostoso e ainda afastar os insetos. Perfeito. Agora, esse não conhecia, esse de você utilizar na plantação e no gado, realmente eu nunca tinha ouvido falar. Sim, inclusive também, não sei se você sabe, no SUS já é utilizado o óleo essencial de citronela no tratamento de feridas de diabéticos, né? Porque a ferida dos diabéticos é de difícil cicatrização e o óleo essencial de citronela auxilia nessa cicatrização de feridas. Isso daí também eu já não sabia, esse é um dos dados que eu ainda não conhecia. Interessante saber, né? Porque as pessoas precisam aprender um pouco mais dos óleos essenciais, principalmente os brasileiros, né? E grande produção como essa aqui de citronela, o preço é bastante baixo, acessível para todas as pessoas e custo-benefício excelente também, e sempre recomendo para todos vocês. Sim, até essa questão de preço que ela comentou, às vezes muita gente não sabe por que um óleo é mais caro que o outro, por que um custa 100 e o outro custa 1000, né? Fazer só uma breve explicação, porque acho que muita gente tem essa dúvida. Os óleos mais baratos, normalmente eles produzem mais massa, né? Então tem mais planta para a gente destilar, várias vezes ao ano com um rendimento bom, né? Rendimento bom a gente fala aí acima de 0,6%, 0,7%, o que é muito baixo de se pensar, né? Você precisa de 1 tonelada de folha para tirar 6 litros de óleo. E alguns outros óleos você produz 1 ou 2 vezes ao ano, né? Você tem muito pouca folha por área com um rendimento baixo. Então, são esses fatores que influenciam na hora de você fazer a precificação dos óleos essenciais. Então, por exemplo, uma pitanga, né, que você demora 3 anos para produzir, destila de 1 até 2 vezes ao ano, que é raro, normalmente 1 vez ao ano, e tem muito pouca folha por área, então por isso que é um óleo mais caro, porque tem um rendimento também muito baixo, em torno de 0,1%. Ou seja, 1 tonelada de folha para tirar 1 litro. É muita folha, você precisa de muita área plantada para ter 1 litro da pitanga. Então, esses fatores que vão influenciar na hora do valor de venda. Eu não faço ideia do que é 1 tonelada de folhas, gente. Eu não faço ideia do que é bastante isso. coisa. É bastante coisa. E você fala da parte da destilação. Agora, imagina, por exemplo, cuidado para você cuidar desse solo, para você deixar ele sempre adubado, ainda mais de forma orgânica, como o tempo que você precisa de cuidar dessa planta até
a hora do corte, né, para você Sim. utilizar para fazer a destilação, ainda a quantidade para você fazer essa destilação. Então, quantos processos que precisam ser feitos para poder chegar até o consumidor final? Então, temos que valorizar mais, né? Sim, a parte da destilaria, ela é muito importante, mas se comparar com a dificuldade do campo, né, ela se torna uma parte, vamos dizer, até fácil, porque a dificuldade e o segredo todo do trabalho está aqui no campo, nisso que você falou, da adubação, do cuidado com a planta, da forma que você vai colher. Então a grande preocupação nossa principal é aqui no campo, de como eu vou nutrir essa planta e deixar ela de uma maneira que ela possa crescer né, com vigor e produzir o óleo essencial que a gente vai extrair depois. Então essa é a maior dificuldade e 99% do nosso trabalho, vamos dizer. E o mais interessante é que ele não só é o produtor das plantas, da matéria-prima, mas também ele faz a destilação, que é o mais difícil, não é verdade? Isso, aqui a gente faz todo o processo, a gente faz as mudas, né? A gente faz o plantio, o manejo, a colheita, a destilação depois na fábrica e o envase final. Então assim, a gente fecha toda a cadeia e depois com o bagaço que sai da destilação, a gente faz o adubo que depois vai voltar para cá na forma de composto. Maravilhoso, né? Isso que é sustentabilidade. Nós estamos agora aqui na plantação de lípia. Eu conheço como lípia, tem outros nomes, né? Esse cheiro é maravilhoso. Eu tenho assim algumas plantinhas que eu faço algumas tinturas para fazer alguns perfumes, mas eu nunca tinha visto uma plantação, não estudei ainda bem o óleo essencial, então eu vou perguntar para o Lucas, me fala mais sobre a lípia, os outros nomes que ela tem, me fala sobre essas plantas maravilhosas que tem flores lindas e... Então, o nome científico dela é Lípia alba, né? É uma planta nativa da América do Sul, então ela é conhecida também como verbena brasileira, falsa melissa ou a cidreira verdadeira, cidreira brasileira. Então ela tem alguns nomes populares, né? Ela, na verdade, o plantio dela aqui nessa época do ano de seca, ela fica baixinha mesmo, mas quando começa a chover, ela cresce e ela acaba quase fechando toda essa área, com flores roxas que são muito bonitas, né? Que também enche de abelha, e ela tem um óleo essencial com um potencial calmante enorme. Né? A gente até fala que é um óleo sedativo, porque ele realmente faz a gente dormir, acalmar, para quem tem pressão alta, para baixar a pressão. Né? Ele tem 67% de linalol, é muita coisa. Caramba, sim, tudo isso? Tudo isso, 67%. Isso eu também não sabia. Ele então, assim, ele muitas vezes até uma lavanda. Sim. Ele é extremamente calmante e bastante, a gente fala, é sedativo mesmo assim, para usar para dormir, quem tem problema de insônia. Bastante gente conhecida nossa já confirmou esse relato, né, que usa frequentemente, que ajudou bastante na hora do sono. Então, assim, é um óleo maravilhoso. E tem um cheiro delicioso, gente. Eu não paro de ficar sentindo o cheirinho aqui dessas folhinhas, que é muito gostoso. Que eu gosto de fazer perfume, já tem alguns anos que eu faço alguns perfuminhos a partir de tinturas. Eu vou estudar mais, depois eu vou passar para vocês um pouquinho dessa carta, porque achei interessante pelo seu efeito sedativo calmante. E nós estamos precisando de tudo isso que nos auxiliam no dia a dia, para a gente ter uma vida mais tranquila, mais serena, sem utilizar tantos medicamentos químicos, que a natureza ela fornece tudo que nós precisamos, sem precisar tanto recorrer a esses produtos químicos, que têm efeitos colaterais tão negativos. E ela também é uma planta repelente, então ela pode ser utilizada também, o extrato, a tintura, até o próprio hidrolato. Ela é repelente de pernilongos e outros insetos. Isso eu também não sabia. Como é bom aprender com quem sabe, né? Estamos agora perto de duas plantas muito importantes que ele extrai óleos essenciais. Também não estudei muito, ele vai explicar mais pra gente. Nós estamos aqui do lado da erva balieira. Tem um aroma muito gostoso, eu gostei desse aroma, diferente também. E estamos aqui do lado também das mudas de goiabeira, né? E ele diz que ele extrai óleo essencial das folhas de goiaba. Eu acho interessante, que acredito que ele seja o único no Brasil, talvez no mundo todo, a extrair esse óleo essencial. Lucas, você explica um pouquinho mais sobre essas duas plantas e os óleos essenciais que você extrai? Sim, bom, a erva baleeira, ela é uma planta
da área de Restinga, próxima ao litoral, que é muito conhecida da população local lá, por ser anti-inflamatório, para pancadas, para dores e inflamações. Tanto que foi feito o primeiro remédio brasileiro à base de uma planta nativa, que é o Axéflan, né, produzido pelo laboratório Axé, que tem esse potencial anti-inflamatório. Então ela é utilizada principalmente para essa parte, né? Então ela é excelente para cremes para dor, para pomadas, para óleos de massagem, seja para dores musculares ou dores na questão lombar, nessa parte mais óssea, coluna também, coluna, né? artrite, para essa parte. Pessoas que também devem ter tensão, é interessante. Então a gente ouve falar, por exemplo, dessa erva baleeira, mas com uma planta para poder você fazer, mas não de óleo essencial. Óleo essencial é meio difícil você saber onde que tem, né? E ele extrai esse óleo essencial, que bacana isso. Sim, né? essas duas plantas, as nativas todas em geral, são poucas pessoas que trabalham e produzem, né? A goiaba também, pouca gente produz assim, quem produz em escala muito pequena, porque assim como a pitanga, ela demora para chegar a ponto de corte e produz menos óleo ainda que a pitanga. Então, assim, é uma quantidade muito pequena que até quando você pega a folha para cheirar, às vezes é difícil você sentir o aroma, porque ela tem muito pouco óleo, né, contido nela. E até, assim, um ponto importante do óleo da goiaba é que o óleo das folhas da goiaba, ele não remete ao fruto. Então, muitas vezes você vai cheirar o óleo essencial achando que você vai sentir o cheiro da fruta da goiaba, e na verdade você não vai ter essa experiência, porque ele é totalmente diferente do aroma da fruta, né? Uma peculiaridade dela, né? Do óleo essencial das folhas que ela produz. Então, ela tem essa particularidade, mas é um óleo muito poderoso, ele é um excelente antioxidante, muito bom para a pele também, para marcas de expressão, ele tem potencial anti-inflamatório também pelo cariofileno, para o cabelo também, para queda de cabelo, para realçar os fios. Então também é um óleo muito bacana, com potencial também para estudarmos mais e desenvolvermos produtos à base dele. Muito bom isso, saber tudo isso. Realmente eu nunca tinha ouvido falar nesse óleo essencial de folha de goiaba. Realmente ele está sempre mostrando umas folhinhas de cada uma. O aroma é muito, muito suave, realmente precisa de uma quantidade muito grande dessas folhinhas para você fazer um pouquinho de óleo essencial, mas com essas propriedades todas que ele está falando, é interessante a gente estudar mais e descobrir o que a nossa natureza brasileira nos oferece e utilizar os óleos essenciais brasileiros. Eu vou estudar mais, depois nesse semestre eu vou passar um pouquinho mais para vocês. Exato, e existem muitas outras plantas no Brasil, né, com potencial para extração de óleos essenciais, mas que ainda também não são conhecidos. Muitas vezes isso acaba inibindo um pouco os produtores de cultivarem e extrair esses óleos essenciais, até por um pouco de falta de mercado, mas eu acredito que daqui para frente vão começar a aparecer mais plantas nativas e a gente vai começar a aprender um pouco mais sobre o potencial de cura que cada uma dessas tem a nos oferecer. Com certeza. E quem que faz essa parte? Nós aromaterapeutas, nós que temos que estudar, nós que temos que divulgar esses óleos essenciais, as formas de utilização, começar a colocar no nosso dia a dia, auxiliar as pessoas na melhora, na qualidade de vida, e assim eles podem produzir os óleos essenciais da melhor forma possível e da melhor forma de extração que ele já faz, né, Lucas? Sim, e sim. Assim a gente conseguir divulgar isso e que o exterior compre o nosso óleo essencial, o seu óleo essencial no caso, né? Porque nós temos o hábito de valorizar muito o óleo essencial, por exemplo, importado, sendo que no Brasil tem uma quantidade de óleos essenciais interessante. Aqui nós precisamos mais estudar mais essas propriedades e com certeza a gente vai conseguir. Exatamente, essa parceria entre o produtor, o aromaterapeuta e o consumidor final, né? Eu acho que essa é uma cadeia que tem que estar muito interligada, né? O aromaterapeuta indicando, tentando procurar aquela particularidade do óleo essencial nativo para atender a necessidade do seu paciente e a gente fortalecer esse elo, né? Para que a gente possa trabalhar junto e desenvolver mais essas culturas que são nossas, que estão em casa, né? Com certeza. É um pouco difícil a gente entender essa parte, nós precisamos aprender um pouco mais da química dos óleos essenciais e ele sabe até muito mais do que eu quanto a isso. Cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E com certeza
No curso de terapeutas nós vamos aprender um pouco mais essa parte da química, ela é um pouco mais complicada. Eu sempre tenho falado um pouquinho em todas as aulas de todos os óleos essenciais, um pouco da parte dos fitoquímicos, né? Mas depois nós vamos aprender cada vez, eu vou dar só umas pinceladas agora nesse semestre, mas é um curso mais específico que somente no curso de terapeutas é melhor a gente aprender. Mas desde já, esse tanto que a gente aprende é o suficiente para a gente poder utilizar no dia a dia, não é verdade? Oh, com certeza. Muito, muito bom. Oi, Lucas, aqui a gente está em qual setor aqui da fazenda? O que significa esse espaço aqui? Então, aqui é onde depois que ocorre a destilação, a gente vem para cá e descarrega as carretas onde estavam as folhas, né, que estavam sendo destiladas. E aqui é a parte de descarga e posteriormente é onde a gente faz a compostagem, o material que vai virar adubo e vai voltar para a terra depois, para a parte de nutrição das plantas, né? Então, a carreta ela chega aqui, essa cruz de ferro, ela vai pegar os cabos que estão dentro da carreta, onde estão as folhas, ela vai puxar esse pacote de folha, né? E para poder descarregar a carreta. E aí depois esse material a gente leva onde a gente faz os montes, esses montes de folha. Depois eles vão ser enriquecidos com a cinza de caldeira, com pó de rocha, com esterco e outros nutrientes, né? Todos aprovados pela agricultura orgânica, né? No nosso caso é a Ecocert, que é o nosso certificador. E depois eles vão passar um tempo, esse processo de compostagem demora de 3 a 4 meses, né? Você vai ver que tem esses sacos brancos ali, eles estão abafando o monte, que vai ficar quente e úmido lá dentro, aí os micro-organismos vão começar a comer toda essa matéria orgânica, e essa matéria orgânica, depois dela, vamos dizer assim, pré-mastigada pelos micro-organismos, elas vão para a terra de uma maneira mais fácil para as plantas poderem absorver, né? Então é aqui onde toda essa parte de nutrição ocorre. Então, pessoal, que interessante e muito bacana todo esse processo natural que a gente está trazendo, super importante, tá? E uma certificação, é nacional essa certificação, Lucas? A Ecocert ela é um órgão conhecido mundialmente, porém a nossa certificação ela é nacional, né? Existe a certificação para a Europa, para os Estados Unidos e para outras regiões do mundo, né? Cada uma exige certos itens diferentes que precisam ser atendidos, mas no caso, como a gente está atendendo aqui no momento só a nossa região no Brasil, a gente fez o certificado que englobe só a parte onde a gente está. Essa parte também que a gente está, a gente ouve muito falar em bioinsumos. O que seriam os bioinsumos? Os bioinsumos são todos os insumos que vêm de fontes renováveis e biológicas, né? Top. No caso, por exemplo, o óleo essencial ele pode ser um bioinsumo em alguma formulação. Então, ou pode ser um extrato de uma planta, ou pode ser uma tintura, ou pode ser alguma outra coisa de origem natural. Durante o curso de naturopatia, sempre foi uma preocupação nossa em alertar, né, os alunos, nós mesmos, as nossas famílias. E uma preocupação muito que a gente vem de um curso que ele foi pensado, né, por um engenheiro agrônomo, pelo Padre Ticão, e o Padre Ticão batia muito na tecla sobre os agrotóxicos, que o Brasil é o campeão de agrotóxicos. Então a gente vem aqui nesse espaço super maravilhoso, nessa fazenda Palmeiras linda, e a gente se depara com todo esse processo natural. Então, muito fantástico, vocês são muito Legal. De parabéns, tá ok? Uma outra questão que eu gostaria de fazer é sobre os cinturões verdes, que você disse em algum momento, que nas plantações vocês conseguem fazer essa distribuição dos cinturões para outras culturas, por exemplo. Como que funciona? Sim, então, as plantas aromáticas, né, que são as plantas que produzem os óleos essenciais, elas exalam esse aroma, né? E o aroma delas muitas vezes é repelente. Por exemplo, o eucalipto pode servir como barreira para alguns insetos, em algumas culturas, até como pomar de laranja e outros. Já tem trabalhos com o manjericão na frente de estufas de tomate para repelir mosca branca e mosca preta, que são pragas. Então, a gente pode trabalhar com as plantas aromáticas como barreira defensiva para diversos insetos e predadores de plantas, várias pragas. Perfeito. A gente sabe aqui que vocês fazem do início ao fim, né? Vocês
dá mais uma canja para nós em todo o processo. É a plantação, é a adubação, é a plantação, é a nutrição, até o produto final. Esse produto final vai para o cliente final, também vai para outras empresas. Como que funciona Sim, a comercialização? Então, depois que a gente chega na parte da destilação e extrai o óleo essencial, né, a gente atende desde o consumidor final para o mercado de aromaterapia, que são frascos de óleo essencial de 10 ml e dos hidrolatos de 200 ml, e aí depois nós temos volumes maiores para diversas outras demandas, sejam para empresas de cosmético, empresas de produto de limpeza, farmácias de manipulação, né, produtos para agricultura, produtos farmacêuticos também. Então são diversas áreas que a gente consegue atender, cada uma com seu volume específico, mas então assim, algumas empresas 10 ml, outras 100, algumas empresas de litro ou maiores quantidades dependendo do ramo e da disponibilidade, né? Porque como tudo que a gente produz é de produção própria, temos plantios maiores que atendem maiores demandas e temos plantios menores que atendem somente ao varejo consumidor final, que nesse caso eu não consigo atender as indústrias. Então depende de cada tipo de planta. Tá. Você disse também sobre plantas que elas rendem mais, né? Que você consegue colher mais vezes, né? Fazer o corte mais vezes, e plantas que você consegue colher depois de 3 anos, como é o caso da pitanga. E você falou da diferença, que muitas vezes, às vezes as pessoas elas têm uma ideia errônea, nossa, um frasquinho pequeno, um valor alto. Mas tem todo aquele processo, né? Não é só você chegar aqui, ir lá e fazer a destilação e fazer a extração e aí já entregar pronto. Tem todo, né? Tem que ser todo pensado, tem todo, né? É todo um trabalho, Sim, né? E é bem trabalhoso, né? O dia a dia é bem trabalhoso, então começa desde do planejamento estratégico de qual cultura você vai, que planta você vai cultivar, né, para extração de óleo essencial. Aí depois tem a formação das mudas, que nós mesmos fazemos aqui no nosso viveiro. Aí depois a gente tem todo o plantio, tem que preparar a terra para o plantio. Aí depois que você planta, você tem que cultivar aquela planta até um certo porte, depois fazer a colheita, né, a destilação, depois volta a adubação para essa planta. Então esse manejo, essa parte do cultivo das lavouras é o mais complicado, né, que é o mais difícil de se fazer. E é bastante trabalho. Então, por exemplo, a pitanga você tem que ir cuidando dela por 3 anos até você começar a extrair o óleo, né? Então, assim, são 3 anos de muito trabalho para você então conseguir extrair o óleo em uma quantidade muito pequena. Então, é isso que influencia bastante nessa questão. Tá certo. E um dos objetivos também do nosso curso, além de ser formar os alunos como multiplicadores, né, dessa cultura nativa, natural que nós temos trazido, outra também de incentivar as pessoas a terem as suas próprias plantações em casa, né, suas ervas. E eu ouvi uma entrevista sua um dia desses e você falou que também tem um comércio de sementes, né, de algumas ervas. Você já ainda tem? Assim? No momento a gente não mais. A gente estava fazendo essa parte, entendi. Mas assim, acabou sendo bastante trabalhoso e a gente não conseguiu focar, dar atenção que essa parte precisava. Sim. Então, por não conseguir atender direito, essa parte de extração de óleo essencial nos demandar muita atenção e muito trabalho, nós não conseguimos migrar para este ramo, né? A pandemia também atrapalhou. A gente estava com alguns projetos de mudas e uns kits de mudas aromáticas para ter em casa bem legal. A pandemia acabou atrapalhando e a gente precisou dar mais atenção aqui. Então, nesse caso, a gente, vamos dizer, não paramos, mas demos um pause. Quem sabe mais para frente a gente consegue voltar com isso e dar a atenção que essa área merece, né? Então, tá certo. A gente agradece. Eu que agradeço. Aqui na empresa LG encontramos o senhor Josué. Ele é responsável pelo plantio das mudas. Agora o senhor Josué vai apresentar para nós todo o trabalho dele. Eu vou apresentar para vocês como que forma uma muda de capim-limão. Ela é bem limpinha assim, cortada aqui os pauzinhos à base de 2, 3 centímetros, cortados os ponteirinhos. E essa aqui já é a caixa de muda pronta, que já tem mais de 500 mudas na caixa. É lá onde a gente vai começar a plantar para vocês verem. Essa terra aqui também é uma terra vegetal, que contém esterco de galinha, porque aqui é uma horta orgânica, então não pode ter qualquer outro tipo de produto. Então o plantio é esse aqui, ó.
tem que pôr um pouco de terra, pôr ela e depois jogar outra terra por cima para ela firmar, para não sair da bandeja. Também não pode ter pressa, as mudinhas tem que ficar sempre retinhas, carcar bem ela, porque na hora de levar para o canteiro ela pode tombar. Seu Josué, ela fica quanto tempo aí? Ela dessa bandeja o senhor leva lá para o canteiro? Agora ela vai para o canteiro. Tá. Depois daqui uns 3, 4 meses ela já está pronta de ir para a terra. Ah, perfeito, que bacana. Com 3, 4 meses ela já desenvolve bem, já desenvolve folhinha? Aí ela já folhinha? fica com base dos 40 centímetros. Ah, perfeito, que linda. Terra bem adubada, aí é melhor, né? Porque lá na terra, na hora de plantar, quase não usa o adubo também, né? O mais é o esterco e o pó de rocha. Pessoal, então essa é a empresa Leger e esse é o trabalho do seu Josué, cuidando muito bem das mudinhas para que elas cresçam saudáveis e completamente orgânicas. Pessoal, nós estamos aqui com a Bruna é a secretária-geral da Leger. Quando vocês ligarem para cá é com a Bruna que vocês vão falar. Ela cuida de toda a parte comercial, né, Bruna? Isso. Dos produtos comerciais. Vamos conhecer aqui o trabalho da Bruna. Acompanha a gente aqui. Aqui, ó, então depois que o óleo sai deste lado aqui, o Cristiano traz para cá e é armazenado nos tonéis de inox, como ele falou. Alguns deles são cônicos para poder decantar o particulado ali que ele falou, um pouquinho do hidrolato que ficar. E aqui a gente tem os hidrolatos também, que eles podem ficarem no plástico, não tem problema. E esse cheiro gostoso, maravilhoso trabalhar num lugar desse, não é verdade? Ah, é muito bom. Porque o cheirinho é 24 horas. Não, isso aqui é um sonho, né? Trabalhar num lugar assim. Você já trabalha e já é tratada dia inteirinho. Isso. Umas propriedades que tem todos esses óleos essenciais juntos, então dá uma Gente, sinergia. A Zélia tanto. hoje está no paraíso. Ela está na Fazenda Palmeira Paraíso. Eu estou no paraíso. Isso aqui era um dos meus sonhos, de conhecer um destilador, de conhecer uma fazenda que faz o plantio de plantas assim aromáticas, mas que sejam orgânicas, né? E de uma forma tão sustentável e que tem esse aroma incrível que nós temos aqui, é muito gostoso, vocês não fazem ideia. E agora a Bruna vai explicar pra gente como é que é essa parte do invase, né? Aqui, ó, o óleo já está aqui, que eu vou estar preparado para poder envasar ele. Aí a gente invasa em 100 ml, tem em litro também, assim, e 10 ml, acho que tem um que está aqui em cima. É feito todo o invase do hidrolato e dos óleos essenciais. E olha lá na prateleira, vamos puxar lá, Zélia, vamos lá na prateleira lá. Eles prontinhos, ó, começando a ficar pronto, envasado, embalado, para você, consumidor final, poder fazer seu tratamento. Olha que prateleira maravilhosa, que todos os hidrolatos, os óleos essenciais e esse cheiro maravilhoso. Vontade de comprar tudo e levar tudo para casa. Gente, valeu conhecer, né? Olha, não foi bacana? Selma, vem cá com a gente, vem cá com a Bruna, vamos terminar essas mulheres aqui poderosas aqui. Gente, valeu a pena, né? Bruna, só temos a agradecer, ficamos contentes. Obrigada a de vocês. receberem a gente aqui, né? Foi um prazer. Trabalho bom que todo mundo faz. E aí, ó, qualidade todinha para vocês. Agradeço também o atendimento, que foi com ela que eu tive meu primeiro contato com o pessoal da Leger. E desde o primeiro contato sempre com bastante carinho e agendando para que a gente desse certo para a gente vir aqui. Nós estamos aqui passando um dia maravilhoso com esse pessoal incrível e gratidão a todos. Obrigada a vocês. Beijos. Gente, que maravilha, vocês viram quanta coisa, né? Olha o trabalho para poder plantar, poder colher, cuidar, adubar, né, Lucas? É todo um cuidado que é feito que o Lucas passou aqui pra gente, né?
E agora a gente chegou aqui ó, na parte final, depois de tudo que vocês viram, a compostagem, tudo, o produto vem para cá, que é a parte da destilação, é isso, Lucas? Exatamente. Depois que as plantas chegam aqui na destilaria, né, como que é o processo da extração do óleo? A gente passa o vapor, né, pelas plantas, aí a gente estoura as glândulas das plantas, onde estão os óleos essenciais. O óleo essencial ele evapora com o calor do vapor, depois ele passa pelo condensador, onde resfria. Esse vapor, ele não é mais vapor, ele é hidrolato, né? E aí sai o hidrolato com o óleo essencial. Aí a gente faz a separação por diferença de densidade, onde o óleo fica em cima e o hidrolato embaixo. Mas depois de extraído isso, a gente leva para a nossa parte de estoque e aí fazemos o envase, o fracionamento para o consumidor, seja em 10 ml, em litro, em bombona, aí depende do produto e do cliente. E aí, ó, desde aquela primeira plantinha que vocês viram, vem assim, ó, o produto pronto, envasado para você, consumidor final, para empresas também que compram o óleo essencial de vocês e leva para a empresa deles para poder trabalhar, e aí sai com a marca deles, nem entra, não é? Não é isso? Como que é feito Não, isso? no caso não. Vamos no caso, tudo que sai daqui, ele sai com a nossa marca. Certo. Seja para o consumidor final ou seja para outra empresa. Aí a outra empresa ela vai receber nosso produto com a nossa marca e aí depois disso ela vai dar o destino, seja para uma formulação, seja para um outro fracionamento ou para o que quer que seja. Então sai daqui, da Leger, sai tudo Leger. Tudo Leger. Exatamente. Gente, ó, pensando em qualidade de vida, pensando em tratamento natural, pensando em saúde, tá aqui, ó, Leger para vocês. Lucas, a gente só tem a agradecer em nome de toda a equipe, de toda a coordenação da naturopatia, da aromaterapia. Era um sonho da Zélia, da nossa professora Zélia, vir conhecer uma fazenda de plantação, de destilação. O Lucas realizou um sonho da Zélia e de todos nós poder levar para vocês como é feito toda a parte dos produtos naturais. A gente só tem muito que agradecer. Lucas, obrigada. Um beijão a toda a sua família. Foi um prazer recebê-los. Quer deixar um recadinho para os nossos alunos? Está à sua disposição. Olha, eu só espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, né? A gente tenta fazer tudo com o maior carinho, com o maior amor possível pelas plantas e pelos produtos que a gente leva até vocês. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre aberto a qualquer dúvida. E, na verdade, é isso. Vamos continuar trabalhando aqui e tentar levar o melhor das plantas para vocês. Amor, carinho, saúde, Leger na sua vida. Beijo, gente. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. O meu nome é Marcos Cunha, eu sou psicólogo e também psicoterapeuta. E aqui no curso de naturopatia, eu fiquei responsável por desenvolver algumas aulas sobre saúde mental, o que é uma área que eu gosto muito e que eu topei e fiquei feliz com o convite da coordenação do curso de naturopatia, né? Então, vamos começando da seguinte forma. O que é saúde mental, afinal? Saúde mental é a saúde da nossa mente, que é tão importante quanto a saúde do nosso corpo. O corpo físico requer muitos cuidados e às vezes a gente tende a procurar vários médicos, especialistas, para cuidar da nossa saúde do corpo físico. Porém, a saúde mental, às vezes, a gente acaba deixando de lado, deixando para segundo plano, né? E uma hipótese que eu levanto, será que é porque o aparelho mental é o aparelho do invisível? É isso mesmo. O sistema nervoso, o cérebro, estão dentro dessa caixa craniana e eles são palpáveis. Dá para a gente pegar, dá para fazer uma cirurgia, por exemplo, se houver um tumor no cérebro, né? E a cirurgia pode ser de uma forma super tranquila, abre-se a caixa craniana, tira-se o tumor do cérebro, por exemplo, né? Fecha e o organismo reage, pode reagir normalmente, né? No caso da mente, a mente é então o aparelho do invisível. Como é que é isso? A nossa mente, ela tem dois, vamos chamar de lados, né? Ou duas dimensões muito importantes. Uma racional e outra emocional. Racional
inclui tudo o que tem a ver com a nossa razão, com a parte cognitiva, que tem a ver com o conhecimento, né? Nossa parte cognitiva, então, inclui memória, linguagem, pensamentos, conhecimentos que a gente traz, né? O que a gente adquire. Então, a nossa parte cognitiva ou racional, ela é muito forte e muito atuante. Porém, o outro lado, a dimensão emocional, é tão importante quanto. A dimensão emocional inclui o quê? Inclui afetos, emoções, sentimentos. E aí as emoções podem ser tanto as emoções positivas quanto as negativas, né? Então essa dimensão racional e a dimensão emocional, elas precisam estar em equilíbrio, elas precisariam, do ponto de vista ideal, andar de mãozinhas dadas, né? Mas o que acontece na vida? O que acontece na prática? Muitos de nós privilegia, usa mais o lado racional. Até aí não teria problema se a gente também conseguisse cuidar do lado emocional. Quem usa muito o lado da razão, o que acontece? A gente fica racionalizando as emoções e sentimentos. E racionalizar é bom? Não, não é. Porque a gente passa por cima de sentimentos e emoções. Uma, que a gente precisaria aprender a prestar mais atenção naquilo que a gente sente, né? Tanto quanto naquilo que a gente pensa. Assim sendo, gente, eu gostaria de reforçar que na nossa educação, desde que a gente era criancinha, pequena, nós nunca fomos incentivados a falar sobre o que a gente sente, né? Falar sobre o que pensava já era difícil, agora imagina falar sobre o que a gente sentia. Então, é que, claro, gente, a culpa não era dos nossos pais. Nossos pais não tinham essa consciência, essa clareza da importância da expressão do que tinha na nossa mente, né? Mas a escola também não. Então, duas instituições sociais muito importantes, como a família e a escola, não incentivavam isso na gente, né? Para falar de saúde mental, existe um rico leque de abordagens teóricas e de conceitos psicológicos, né, que orientam práticas e técnicas científicas na saúde mental, como, por exemplo, o psicodrama, a psicologia analítica, que é a grande elaboração do Jung, que foi um dos mais importantes discípulos do Freud, que é o grande gênio criador da psicanálise, né? Sigmund Freud. Temos também a Gestalt, a psicologia humanista, a terapia cognitiva e comportamental, entre outras abordagens. Então eu estou dizendo isso para mostrar que o campo da saúde mental, do ponto de vista dos estudos e dos acúmulos teóricos e práticos, tem esse leque muito rico, muito variado de ideias e concepções, né? Então, a saúde mental ela pode ser entendida como um grau de qualidade de vida cognitiva ou de vida emocional. Isso que é saúde mental, né? E ela é influenciada por diversos aspectos. Aspectos sociais, aspectos culturais. Isso, gente, é incrível. Como a cultura que a gente vive influi muito na nossa saúde mental. Se a gente comparar as diferentes culturas, por exemplo, a cultura dos indígenas, que é riquíssima, né? A gente vê que as influências culturais têm muito a ver com a saúde mental, com os hábitos, não é? Com os costumes, com as celebrações, as tradições e assim por diante, né? Outro aspecto que influi muito na nossa saúde mental, os aspectos econômicos. Gente, as condições de vida da população, a nossa, tem muito a ver, por exemplo, com a moradia. Como que a moradia influi na nossa saúde mental? E influi muito, né? Dependendo da casa que a gente mora, o número de cômodos, o número de pessoas, né, dentro de cada casa, isso tem muito a ver com a saúde mental. As condições de saúde,
de acesso à saúde, ao posto de saúde, ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Isso influi muito. Emprego. Gente, o emprego, ele é tão importante porque a pessoa, ela se sente útil, ela se sente produzindo e contribuindo para a sociedade, né? A alimentação. Tudo que a gente come, a forma que a gente se alimenta, o acesso que a gente tem à alimentação é super, super importante, né? Então, gente, ter saúde mental significa entender que vivenciamos muitas emoções, como alegria, amor, satisfação, mas também vivenciamos emoções como tristeza, raiva, frustração, e entender que emoções positivas ou negativas são parte da nossa condição humana é muito importante para a gente. E como os desafios e as mudanças da vida cotidiana, tá? Então esse primeiro bloco eu quis falar sobre o que é saúde mental, né? E assim a gente fez essa analogia, né? Comparando a saúde mental, que é uma saúde da nossa mente, e a saúde do corpo físico, sem esquecer que a relação entre a mente e o corpo físico é muito grande. É uma relação intensa, é uma relação intrínseca. E eu diria até que indissociável. É uma relação indissociável. Uma coisa influi na outra, né? Uma influência recíproca, tá? No segundo bloco, eu dividi o texto em 4 blocos, a nossa primeira carta, tá? Qual é a nossa concepção de saúde mental? Isso é muito importante. Dependendo de como a gente concebe a saúde de uma forma geral, tem uma grande ligação com como a gente concebe a saúde mental, né? Então a saúde geral, ela vai definir também como que a gente pensa, como a gente concebe a saúde mental. E aí eu gostaria de destacar 4 pontos que estão aqui na nossa carta. Primeiro, a saúde ela deve ser naturalista, preventiva, holística, integrativa e educativa. Nossa, mas eu nem sabia que existia tanta coisa. É verdade, gente. A saúde é muito complexa e muito importante. E nessa concepção que a gente adota aqui na naturopatia, é fundamental destacar como que esses aspectos influem também na nossa saúde mental, né? Então, começando pela saúde naturalista. Ela é compreendida nas relações com a natureza, com as plantas, vegetações, florestas, rios, o sol, que é uma importante fonte de vitamina D, e não com a indústria química que tem os agrotóxicos, por exemplo. A gente come muita coisa envenenada, sem saber, ou sem prestar atenção. A gente come muita coisa com veneno, né, gente? Então a saúde naturalista tem esses vários aspectos que são, cada um, todos muito importantes. Todos muito importantes. Saúde preventiva. Gente, a palavra prevenção, né? Então preventivo tem a ver com prevenção. Baseia-se então na prevenção de doenças. Isto é, como evitar as doenças, como fugir das doenças, como não permitir que elas aconteçam, né? Gente, a prevenção no campo da saúde é muito mais barato, muito mais produtivo a gente cuidar da prevenção do que cuidar do tratamento. E aí eu estou falando de todo tipo de saúde, inclusive a saúde mental. O povo tem os ditados populares que eu adoro, né? É melhor prevenir do que remediar. E é verdade. A prevenção é mais importante do que o tratamento. Apesar que, lógico, que quando a gente adoece, é fundamental recorrer ao tratamento e ao tratamento adequado, né? Saúde holística. O que é saúde holística? Gente, isso tem a ver com a palavra holos. A palavra holos significa todo, né? Então, nós devemos considerar o homem, o ser humano, como um todo, um ser indivisível, né? E essa concepção holística varia desde o entendimento e o conhecimento sobre os átomos, as moléculas,
as células, os sistemas e os órgãos e os sistemas que botam o nosso corpo em funcionamento. A parte da fisiologia, a parte da anatomia, estuda isso, né? Então nós temos o sistema digestivo, que agora a gente chama de digestório, né? Respiratório, sistema circulatório, sistema reprodutor e assim por diante. Então, a visão holística tem essa vez do homem ser compreendido como um todo. Só que hoje, infelizmente, a medicina e algumas outras ciências afins vê o homem entende o homem como pedaços. Você vai no pneumologista, por exemplo, ele vai entender o pulmão, um pulmão doente. E às vezes ele perde em mente de que o homem é um todo, né? Tanto que muitas vezes você vai no médico e ele fala assim, isso aqui não é comigo, isso aqui eu vou te dar um encaminhamento, não é comigo, né? Então, a saúde holística, a concepção holística é muito importante por causa disso, né? Bom, saúde integrativa articula as diversas formas de saberes, desde o saber popular até o saber erudito ou científico. Gente, eu acho isso aqui tão importante. Por quê? Porque o saber popular pode ver assim, como que os índios, ou mesmo os nossos avós, tratavam a saúde, né? Tudo com coisas da natureza, com ervas, né? Com remédios caseiros, por exemplo, né? Então, a saúde integrativa é importante porque a gente aprende a valorizar os saberes populares, os saberes da nossa ancestralidade, né? Quando eu falo dos nossos avós é porque está mais perto, mas nós temos uma cadeia de ancestralidade muito grande, muito importante. Por último, a saúde educativa, gente, é porque a gente aprende. A gente precisa ser educado e precisa educar, né? Então, quando a gente educa as pessoas e também se autoeduca, essa saúde educativa, ela vai se difundir, ela vai se disseminar, né? Então, esse foi o segundo bloco, tá? O terceiro bloco, o que é tratamento humanizado? Como se trata a saúde mental de forma humana, mais humana? E a luta antimanicomial. Gente, achei muito legal, importante ter trazido esse aspecto, para a gente entender que a saúde mental, ela historicamente já foi tratada de formas muito complicadas, muito complexas, né? Então, o que eu queria dizer com isso? Que na história nós temos episódios muito tristes, onde se trancavam os ditos loucos, entre aspas, né, em hospícios ou manicômios, em condições absolutamente desumanas de vida e que levavam até a óbitos, né? Isso é uma coisa muito triste, gente. E aí assim, quem eram os loucos, né? Eram as pessoas que eram consideradas que não podiam viver em sociedade. Então, tinha muita gente que era marginalizada da sociedade, né? População de rua, prostitutas, mendigos, eles eram considerados marginais. Então o que se fazia? Pegava esses marginais, essa população excluída, e se trancava no manicômio. Aí foi feito um movimento internacional, começou com Franco Basaglia, na Itália, um médico psiquiatra que foi um grande lutador para fazer esse debate e acabar com os manicômios. É isso que a gente chama hoje de luta antimanicomial. No dia 18 de maio se comemora o dia da luta antimanicomial. E o Franco Basaglia, gente, lá na Europa, ele influenciou muitos médicos, criou-se assim uma escola de pensamento. E aqui no Brasil também esse movimento foi muito forte, né? Teve muita gente boa, muita gente de luta, que contribuiu para mudar essa visão de saúde mental, né? E aí hoje a gente defende, então, um tratamento mais humanizado e o fim dos manicômios. Ou seja, não adianta trancar as pessoas adoecidas e
deixar a sociedade livre, vamos dizer assim. A responsabilidade de tratar os nossos doentes é da sociedade, da comunidade, da família, né? Aí é um jeito de se tratar de forma mais humanizada. E hoje no Brasil, em outros lugares do mundo, nós defendemos políticas públicas de saúde mental, onde a atuação deve se dar em rede de atenção psicossocial. É uma sigla chamada RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, né? Muito interessante, muito importante essa concepção. Então, eu trouxe esse lado para a gente ver que a saúde mental ainda é polêmica. Tem famílias que não querem, que não dão conta e que não tem como, acaba tendo o desejo de trancar os seus doentes em manicômios ou hospícios. Agora, hoje o movimento já está acabando, hoje tem muito pouca coisa, né? Outro equipamento que ajuda muito em quem já passou muitos anos pelo manicômio são as redes, as residências terapêuticas, né? Então o que eu falo que está na rede de atenção psicossocial? Os CAPs, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, existe CAPs infantil, existe CAPs adulto, existe CAPs álcool e drogas, o SECO, que é o Centro de Convivência e Cooperativa. Então são vários equipamentos de saúde mental hoje que formam essa rede e de preferência deveria ser integrada às unidades básicas de saúde, às UBSs, e também aos hospitais, né? Aos hospitais gerais. Então falamos um pouco sobre o tratamento humanizado e a luta antimanicomial. Aí, avançando um pouco nesse nosso debate, eu gostaria de entrar numa parte que é sobre o autoconhecimento e a autoimagem. Gente, será que a gente se conhece? Tem gente que vai falar para mim, não, Marcos, é claro que a gente se conhece. Eu me conheço. Aí eu queria começar problematizando isso. A nossa mente, gente, tem uma parte que é consciente, que é a parte que a gente lembra, a parte que a gente se recorda, né? E tudo que é aquilo que a gente pode evocar na consciência, evocar na memória, é o nosso consciente, né? Por isso, o nosso consciente, o inconsciente, gente, ele é muito forte. Ele corresponde a 90% do nosso aparelho mental. Portanto, só 10% é consciente. Se a gente imaginasse uma pirâmide, né? Só mesmo a parte de cima da pirâmide, a parte bem pequenininha, né? Seria a parte consciente, 10%. E os outros 90% inconsciente, né? O que significa isso? Se fosse fazer uma outra imagem análoga, comparando com um iceberg, 90%, vamos supor assim, só a pontinha do iceberg está acima do nível do mar, correto? E 10%. E 90% do iceberg é uma grande montanha de gelo, né? E isso seria o nosso inconsciente. Então, gente, nós temos dificuldade de acessar o nosso inconsciente. Como é que ele se manifesta? Ele se manifesta de formas, às vezes, espontâneas, ele se manifesta nos sonhos, né? Tem muita coisa que a gente sonha, a gente não lembra, mas tem coisas que... Aí tem gente que fala assim, não, eu não sonho. Todos nós sonhamos, todas as noites. Só que a nossa mente não libera esses sonhos, os conteúdos, né? Então, o nosso inconsciente, ele é muito forte. Ele é forte e poderoso, né? E aparece no nosso comportamento, principalmente a parte do comportamento que a gente não controla. Por que às vezes a gente fala assim, eu quero parar de fumar? Eu posso ter muita vontade, mas não consigo. Por quê? Porque tem uma dimensão que está no inconsciente e a gente não consegue ter controle. Então, como a gente não tem controle, acaba ficando uma coisa assim, o desconhecido.
O inconsciente é o grande desconhecido que acaba mandando muito na nossa mente, né? Aí, gente, quando eu pergunto o que é autoconhecimento e autoimagem, né? Autoconhecimento é o quanto a gente conhece de nós, o quanto a gente sabe sobre nós mesmos, né? Ah, eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo, eu não gosto de ir em festa, eu não gosto de passeio, eu gosto de ficar parado dentro de casa, descansando, né? Ou o outro fala assim, ah, eu gosto de viajar. Então, assim, saber o que a gente gosta de fazer, o que é prazeroso para a gente fazer, é muito importante, porque isso tem a ver com o nosso autoconhecimento. Aquilo que a gente conhece sobre nós e tem aquilo que a gente não conhece. Então, o autoconhecimento tem a ver com isso. Agora, e a autoimagem? Bom, se a gente tem um conhecimento sobre nós mesmos, nós, consequentemente, vamos formar uma autoimagem. O que é isso? É a imagem que a gente tem da gente mesmo. E essa autoimagem, gente, ela pode ser positiva ou negativa. Uma autoimagem positiva é quando a gente observa mais características positivas do que características negativas. Isso é uma autoimagem positiva, né? Ah, eu tenho muita dificuldade, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração, eu sou esforçado, eu sou guerreiro, né? Então, quando a autoimagem positiva, os pontos positivos ganham dos pontos negativos, a nossa autoimagem vai ficar positiva. É a mesma coisa que se a gente colocasse numa balança, aquela balança de 2 pratos, os pontos positivos de um lado, faz de conta que os positivos estão aqui na minha mão esquerda, e os pontos negativos no outro lado, no outro prato. E ver, gente, o que pesa mais, né? Aquela balança de prato, de pesar, que o peso varia, né? Então, gente, essa autoimagem que vem do autoconhecimento também vai ter uma contribuição para aquilo que eu considero muito importante e que a gente chama de autoestima, né? Por quê? Nós podemos ter uma autoestima elevada ou uma autoestima rebaixada. Como assim? Tem gente que fala assim, ah, eu tenho baixa estima. Não é baixa estima, é baixa autoestima. Porque a palavra auto tem a ver conosco, com a gente mesmo, né? Então, autoestima é o quanto a gente gosta da gente mesmo. Isso é autoestima. E eu tenho estudado muito, gente, tenho feito muitas pesquisas sobre a autoestima como um indicador de saúde mental. Mas como assim? Nós devemos ter indicadores de saúde mental para a gente acompanhar como está a nossa saúde mental. Então, se a gente tem um autoconceito, uma autoimagem positiva, e isso afeta a nossa autoestima, isso vai ajudar a gente na saúde mental como um todo. Isso é muito importante, né? Então, quando eu digo que a autoestima é um indicador de saúde mental, porque a gente pode saber se a nossa saúde mental está boa ou não, ou está menos. Então, quando a gente tem a autoestima elevada, ou seja, a gente gosta bastante da gente, a gente se admira. Por isso é legal fazer sempre a pergunta, o que eu admiro em mim mesmo? O que eu curto em mim? Né? E o contrário também, o que eu não gosto em mim? Né? Tem hora que eu posso falar assim, tem coisas que eu faço que eu não gosto. Por exemplo, quando eu fico estressado, quando eu respondo mal para as pessoas, né? São exemplos que eu estou dando. Por exemplo, eu gostaria de ser uma pessoa mais doce, mais meiga, mas eu não sou, não consigo ser. Aí, a gente não pode deixar esse aspecto da nossa autoimagem influir na nossa autoestima. Porque se a gente gostar menos da gente, nossa autoestima ficar rebaixada, aí nós vamos ter problemas com relação ao equilíbrio das forças, com relação ao equilíbrio da saúde mental, né? Então, gente, eu acho que eu abordei bastante pontos importantes, né?
Nós começamos falando sobre o que é a saúde mental, né? Que é o que eu considero importante, porque às vezes a gente negligencia, a gente não valoriza. E, gente, quando a gente não percebe como que está a nossa saúde mental, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda. Tem gente que tem vergonha de pedir ajuda, e ajuda profissional eu estou falando. Bater um papo com um amigo, desabafar, é legal, é importante. Mas é diferente de você procurar um profissional da psicologia, né? Procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. E aí uma coisa importante que eu gosto de esclarecer também. Qual é a diferença entre psicologia e psiquiatria, né? A psiquiatria é um ramo da medicina, que também cuida da saúde mental. Só que os psiquiatras, por serem médicos, eles trabalham com remédio, com medicação. Nós, psicólogos, não usamos remédio. Nós usamos um instrumento muito poderoso e potente chamado psicoterapia. O que é isso? A palavra terapia tem a ver com tratamento. Quando a gente quebra um braço, uma perna, a gente não tem que fazer fisioterapia. No caso da psicoterapia, a gente faz o tratamento do psicológico, da nossa mente, que eu estou chamando de mente desde o começo da nossa aula, né? Então eu gosto de fazer essa diferenciação entre psicologia e psiquiatria, porque a gente tem que desmistificar isso. E tem muita gente, pessoal, que não sabe o que o psicólogo faz, que pensa que psicólogo é para louco. Psiquiatra, o pessoal tem um preconceito enorme, e tem medo. E tem gente que tem medo de falar que vai no psicólogo. Tem vergonha e aquela coisa assim, ai meu Deus, será que as minhas vizinhas vão falar se souber que eu fui no psicólogo, né? Então é muito sério. A gente tem que desmistificar essas coisas da saúde mental, e desmistificando a gente vai ter mais acesso aos recursos públicos ou privados da saúde mental, né? Então nós falamos do que é saúde mental, falamos da nossa concepção de saúde mental, naturalista, preventiva, holística, integrativa. Depois falamos do tratamento humanizado e a luta antimanicomial, e por último do autoconhecimento e autoimagem. Assim sendo, eu termino nossa aula de hoje, espero que eu tenha conseguido transmitir uma parte. E aí nós continuamos na próxima aula. Muito obrigado a todos, até a próxima.